O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso fórum virtual, que dessa edição versa sobre a responsabilidade civil e criminal dos profissionais da educação e das instituições de educação de uma forma geral. Tem sido crescente o aumento de responsabilidade dos dirigentes e, consequentemente, das instituições de ensino quanto à modificação da legislação sobre vários aspectos. Inicialmente, nós tínhamos apenas as responsabilidades definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que foram gradualmente sendo adicionadas por novas leis. Inclusive, em 2019, tivemos várias leis que já trouxeram um acréscimo a essa responsabilidade. Então, o que é importante que vocês que participam, que dirigem, que integram equipes das instituições, que observem sobre todos os aspectos os níveis de responsabilidade. Tudo que ocorre dentro da escola, a partir da entrada, é responsabilidade da escola. A responsabilidade civil está definida claramente. Isso já prevê em todos os países, todo mundo tem os princípios jurídicos que você é responsável por aquilo que acontece no seu ambiente institucional. Também com a evolução da tecnologia, você passa a ser também responsável por algumas coisas que acontecem fora, desde que tragam o nome da instituição. Então, por exemplo, é necessário acompanhar bem as redes sociais, acompanhar a evolução tecnológica, direitos de imagem, direitos diversos, que são definidos por leis acessórias à LDB. Mas, dentro desse cenário, é importante que o diretor, especialmente o mantenedor, observe muito que existe a culpa em elegendo e a culpa em vigilando. A culpa em elegendo é a culpa em eleger, em escolher. Se você escolhe mal um funcionário, um colaborador, até mesmo um terceirizado que está dentro da sua escola, você é responsável. Então, é necessário que, por exemplo, você tem uma cantina, observe o que está acontecendo dentro daquela cantina, dentro do transporte escolar, se você coloca realmente o transporte sendo divulgado pela escola, pela instituição de ensino, porque você traz uma responsabilidade na escolha. E se escolheu mal, depois você pode até demitir o seu colaborador, você pode rescindir o contrato com o terceirizado, mas primeiro você vai responder perante aquilo que se julgar lesado pela falta do cumprimento das disposições gerais do direito. É importante também que a instituição observe nas peças publicitárias sempre o que deva constar e o que não deva constar. Às vezes você estabelece, por exemplo, algumas marcas, algumas chamadas, que são chamadas que induzem a erro, induzem a uma propaganda enganosa. Então você tem que estar atento a tudo que sai com a marca da instituição, porque você tem responsabilidade. E essa responsabilidade ela é civil e da escola, da mantenedora, normalmente, pública ou privada. Quando é uma instituição pública, o mantenedor é o Estado, o município, a União. Quando é privada, a instituição é normalmente uma firma, uma pessoa jurídica com fins ou sem fins lucrativos, mas você tem uma responsabilidade civil nesse aspecto em termos de indenizatória. A responsabilidade penal, ela não é da instituição, e sim das pessoas. Então você tem, às vezes, um professor que fala alguma coisa que não deva falar, ele pode ser processado criminalmente, e aí a responsabilidade é criminal dele, da pessoa física. A instituição de ensino não é penalizada criminalmente, ela é penalizada civilmente, pelos danos morais, patrimoniais, todos que acontecem no âmbito em função de um ato praticado por você, pessoa jurídica, naturalmente da pessoa jurídica pratica pelos seus servidores, pelos seus colaboradores, mas você tem que observar sempre a culpa em elegendo, que é você eleger, escolher as pessoas corretamente. E, segundo os princípios romanos, além do direito romano, você tem a culpa em vigilando, que é a culpa em vigiar. Então você tem a obrigação de vigiar tudo que acontece dentro do seu ambiente. Então, desde aquilo que está fisicamente acontecendo, ou aquilo que acontece subjetivamente, como o bullying, como
tem várias disposições hoje na legislação que trazem reflexo em termos de coisas não materializadas. Você não subiu fisicamente um aparelho, não perdeu, não quebrou, você tem o uso de palavras, o uso de práticas que fazem com que exista essa consequência da vigilância. Então, de uma maneira geral, além do Código Civil, além do Código Penal, além do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança do Estatuto do Idoso e outras disposições, você tem principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, que é clara e diz realmente no artigo 12 quais são as responsabilidades da instituição. E aí você tem um elenco que é bastante conhecido pelos dirigentes, principalmente os primeiros itens, porque eles vêm da lei de 1996, das 9.394, que estabelece que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e o seu sistema de ensino, terão a incumbência de, primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. É óbvio que toda escola tem uma proposta pedagógica, que é a responsabilidade de elaborar da escola, não é da comunidade, não é a participação dos professores, nós vamos ver à frente isso. Segundo, administrar o seu pessoal e os seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aulas estabelecidas. Lembro que os dias letivos são 200 horas, 200 dias, exceto para a educação infantil, que não tem essa exigência, e as horas estabelecidas nas diversas disposições legais. Você tem horas que são estabelecidas na diretriz curricular de um curso, você tem, de uma maneira geral, as 800 horas, que é mais comum, o ensino médio passa para 1.000 horas daqui a pouco, a partir de 2021, e observar que as horas-aulas considera-se como horas 60 minutos. Dá um parecer do Conselho Nacional da Educação, que deixa claro que não é mais aula de 45, 50 minutos, são 60 minutos. Então, se você tem 800 horas, são 800 vezes 60. E não é... Você pode dividir enquanto você quiser. Você pode dividir em aulas de 40 minutos, 35, 22, tá? Quando você quiser. Mas a carga horária total tem que ser multiplicada por 60 minutos. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, a instituição de ensino tem a obrigação de velar, de observar, de acompanhar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, prover meios você estabelecer o que você pode fazer para o aproveitamento do aluno. A instituição está criada não para reprovar, mas sim para ela dar a evolução do aluno. E você, às vezes, tem uma reprovação desse aluno porque ele não atinge os determinados níveis que você pretende, então você tem que prover meios da recuperação. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Isso é muito bonito, mas na prática é muito difícil, porque essas famílias, cada momento, têm um modelo diferente, você tem prática diferente, e que você tem que articular-se com as famílias e com a comunidade para ter a integração, então, prevista assim no inciso 6º do artigo 12 da LDB. Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos. Então, isso foi modificado por uma lei em 2009, pela Lei 12.013 de 2009, já incorporada à LDB, que você tem que formar pai e mãe. Pouco importa que o pai não viva com a criança, a mãe não viva com a criança, mas você é obrigado a informar ao pai e à mãe, além de informar ao vovô, à vovó, a quem cuida da criança, quem tem a relação contratual. Mas a lei estabelece a obrigação de informar o pai e a mãe. E aí é importante que você tenha no sistema de matrícula essas informações. Se quem fizer a matrícula declarar, sob as penas da lei, que desconhece quem é o pai, que desconhece quem é a mãe, que está em local não sabido, mas ele assina esse documento, aí você tem uma salvaguarda. Mas se não tiver, você tem que tentar localizar o pai e a mãe e comunicar a frequência. E tem consequências, porque você tem que observar
limites até um determinado número de faltas, o aluno tem que ser notificado. Isso está previsto nessa lei, que é bastante já praticada por muitas instituições. O outro item é notificar o Conselho Tutelar do município em relação aos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 30%. Então, além de notificar pai e mãe sobre a proposta pedagógica, você tem que notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, isso foi incorporado por uma lei agora, de 2019. Então, se tiver 30% do permitido em lei, você tem que observar. Então, o permitido em lei são 75%. 25% de falta, 75% de frequência. Quando atinge a 30% de 25%, você tem que notificar o Conselho Tutelar. Obviamente, para os alunos menores. Para o aluno maior, de 18 anos, ou emancipado, você não tem Conselho Tutelar envolvido. A lei anteriormente exigia, inclusive, a notificação ao juiz também, mas atualmente é só o Conselho Tutelar. O nono item, promover medidas de conscientização da prevenção e combate a todos os meios de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying nas escolas. Essa foi uma lei de 2018, que é bastante necessária a observação quanto ao bullying. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz, essa também é uma lei de 2018. É uma coisa difícil você ter a cultura de paz, não está bem definido o que é. E promover um ambiente seguro, escolar seguro, adotando estratégias de prevenção ao enfrentamento das dependências e uso de drogas. Essa lei é uma lei também de 2019, agora, desse ano, que você tem que observar e ter medidas, estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Então, isso foi aumentado. Além disso, você tem fora da LDB, você tem também as obrigações do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, do Estatuto do Deficiente, que você tem que observar as disposições quanto à matrícula, quanto à manutenção, e tem uma série de outras disposições que estão sendo incorporadas pela legislação acessória. Então, essas são as incumbências dos estabelecimentos de ensino, mas você tem também, nesse conjunto, essa responsabilidade dos dirigentes, dos professores, e o artigo 13 fala que os docentes incumbir-se-ão de, são 6 itens, participar da elaboração da proposta pedagógica. Então, o professor participa, ele não faz, ele participa. A responsabilidade de desenvolver, de elaborar, é da instituição de ensino, mas o professor tem a obrigação de participar. Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica estabelecida pelo estabelecimento de ensino. Então, você tem que cumprir o plano pedagógico. Lembre-se que o estabelecimento tem que velar pelo cumprimento, mas quem define o plano é o professor, dentro da sua liberdade didática, mas observado a proposta pedagógica. Zelar pela aprendizagem dos alunos, essa é a responsabilidade expressa na LDB. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. E colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, você tem 6 itens que são responsabilidades diretas dos docentes, dos professores, e que trazem naturalmente uma supervisão, acompanhamento dos estabelecimentos de ensino. Então, assim, são as disposições da LDB, do artigo 12 e 13, que precisam ser observados, porque qualquer descumprimento nesse aspecto traz consequência para as instituições. Nós vamos ter um outro bloco agora, onde o outro colaborador nosso, o Dr. Júlio César da Silva, vai falar sobre a responsabilidade criminal. E depois voltamos para umas considerações de um último bloco.